Boa tarde. Estamos aguardando a doutora Rafaela Sionek entrar para a gente dar início a mais uma palestra, mais uma live sobre compliance trabalhista. Boa tarde a todos, boa tarde Cássio. A doutora Rafaela já deve estar entrando para a gente dar início à nossa live sobre compliance trabalhista e em breve estaremos lançando um MBA em Direito do Trabalho Aplicado e a doutora Rafaela vai ser uma das nossas professoras. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, a Ângela. Só espero para aguardar um minutinho que a doutora Rafaela já está entrando para a gente começar. A doutora Rafaela vai mandar daqui a pouquinho o convite e vamos dar início a essa live. Só estou aguardando o convite aqui para a gente começar. Boa tarde, doutor Alexandro. Vamos aguardando, a doutora acabou de mandar aqui. Ela já vamos dar início. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rafaela? Como é que você está? Tudo ótimo, Alberto, tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom tê-la aqui com a gente. Gostaria de te apresentar as pessoas que estão nos acompanhando. Quem não te conhece, a doutora Rafaela Sionek vai ser uma das nossas professoras aqui no MBA do Direito do Trabalho Aplicado. Vai falar sobre compliance trabalhista, a teoria, prática, implantação. Então, é com muita satisfação e alegria, Rafaela, que nós temos você aqui com a gente dentro desse projeto. Obrigado por abraçar esse projeto, obrigado por todas as ajudas de bastidor e de forma ostensiva. Registro aqui para todos que eu sou seu fã, admiro muito o seu trabalho, admiro muito todo o conteúdo que você produz, você é uma grande inspiração para a gente. Então, obrigado, boa tarde, já te passo a palavra. Imagina, Alberto, eu que agradeço aqui todo o carinho, agradeço o convite, saiba que eu fiquei muito honrada de fazer parte desse grande projeto aqui, coordenado por você, pelo Cássio também. Parabéns pela iniciativa, eu tenho certeza que é algo que todos nós, advogados trabalhistas, carecemos muito, principalmente quando saímos da faculdade, que é uma visão justamente prática. Então, parabéns por conseguirem enxergar isso e por transmitirem isso para tantos advogados que também necessitam desse entendimento prático aqui. É uma honra imensa, a admiração é admiração recíproca aqui também, então fica publicamente aqui a minha admiração por você também, e toda a ajuda aqui é de coração mesmo, por achar e por entender que esse projeto veio num momento muito necessário e muito importante aqui para toda a nossa classe de advogados trabalhistas, né? Verdade. E o tema hoje, que eu vou falar um pouquinho, é o meu tema, obviamente, do MBA, falando um pouquinho de compliance trabalhista, falando um pouquinho dessa ideia, não só de teoria, mas olhando também um pouco para a prática, né? A gente fala muito nessa ideia de conformidade, mas pouco entendimento ou compreensão prática a gente tem do que seria efetivamente essa ideia do estar em conformidade quando eu penso dentro de uma ideia de um compliance trabalhista, quando eu olho para dentro dessas questões efetivamente, né? Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, de tirar da teoria da conformidade e colocar efetivamente na prática, né? E principalmente tornar o negócio viável, né? Isso é verdade. Então, assim, Rafaela, explica para a gente, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, o que seria o compliance, né? De forma assim bem objetiva, e como é que a gente pode olhar sobre a ótica do compliance trabalhista. Perfeito, perfeito. A ideia do compliance, ela já existe há muito tempo antes da própria lei anticorrupção, que trouxe a obrigatoriedade do compliance para as empresas que licitam ou que contratem com o poder público, a lei 12.846 de 2013. A ideia do compliance é
que a empresa esteja em conformidade em todas as suas vertentes. O que é essa conformidade? É uma conformidade legal, é uma conformidade de atuação. Quando a gente fala desse compliance trabalhista aqui, além dessa conformidade legal, a gente sabe da complexidade hoje que nós temos dentro das relações de trabalho. Então, o compliance trabalhista, podemos dizer que ele dá um passinho a mais. Além de cuidar de conformidades legais, a gente fala muito de questão de gestão de pessoas, de uma cultura organizacional positiva, visando um crescimento, visando um aumento produtivo daquela empresa. Então, visando os pontos e os aspectos positivos aqui dentro de uma empresa e principalmente trabalhando com a ideia de gestão de pessoas, né? Então, no compliance trabalhista, a gente tem uma adequação legal, principalmente, né? Assim como toda a ideia central do compliance, mas também um foco muito grande para falar de gestão de pessoas, para falar de benefícios, de remuneração, ou seja, para tornar um ambiente de trabalho sadio e seguro aqui. Bacana. E dentro dessa linha, Rafaela, do compliance trabalhista, a gente poderia também fazer tipo uma comparação que ele serve também para prevenir, para você fazer tipo uma blindagem, né, uma prevenção de onde a empresa pode evitar assim, problemas e prejuízos ocultos ou às vezes nem tão ocultos assim. Exatamente, exatamente. Na verdade, um dos 3 pilares aqui que a gente encontra do compliance é o prevenir, detectar e o remediar. Então, o compliance ele vai trabalhar dentro desses 3 pilares, né? O de prevenção de situações, de eventuais riscos trabalhistas que a empresa possa ter, de detectar esses riscos, e aí a gestão de risco ela vem justamente para dimensionar que tipo de risco é esse, qual que é a probabilidade, ou além da probabilidade desse risco ocorrer, qual é o impacto desse risco para dentro da organização. Quando a empresa tem justamente esse conhecimento de importância aqui, de dimensão de riscos, ela trabalha numa margem de segurança muito maior. Ela até arrisca mais, vamos assim dizer, né? Ela tem uma margem de atuação muito maior e com muito mais segurança. E o remediar é justamente quando aquele dano, aquele risco ocorreu, gerou um dano e a gente precisa agora remediar, a gente precisa tratar efetivamente esse dano por esse risco assumido aqui. Então, o compliance trabalha nessas 3 ideias essenciais: detectar, prevenir e remediar aqui. Bacana. Então, antes de passar, eu queria cumprimentar aqui a doutora Ana Silvia, doutora Ana Luísa, 2 grandes advogadas. A doutora Ana Silvia também vai ser professora com a gente. Então, assim, Rafael, dentro dessa sua belíssima explicação, as empresas, tendo um setor de compliance, ela consegue ter um raio-x, né, um panorama, e dentro dessas 3 questões que você disse, né? E o investimento no compliance, ela não significa custo, na verdade significa economia, né? Às vezes eu costumo dizer isso, porque quando a gente consegue detectar, enxergar e remediar, a gente consegue assim diminuir eventuais passivos ou o que foi identificado, né? Tentar fazer da melhor forma possível para que esse passivo não seja tão grande. Me conta um pouquinho, como você aqui é literalmente a nossa professora, a nossa especialista, com questões exemplificativas de como assim a gente pode funcionar um compliance dentro da empresa, dentro desses 3 fatores que você acabou de nos dizer aqui. Perfeito, perfeito. Até complementando um pouquinho antes de a gente entrar nesses fatores aqui que podem impulsionar, é bem importante a gente lembrar que o compliance aqui, ele está baseado em 9 pilares, né? A ideia é que quando a gente vai fazer a implantação, que a gente atenda a esses 9 pilares aqui do compliance efetivamente. Ou seja, suporte da alta administração, gestão de risco, políticas, código de conduta e assim sucessivamente esses 9 pilares.
Mas é evidente que a gente tem que respeitar muito mais do que querer a todo custo implantar um compliance dentro de uma empresa, é respeitar a cultura daquela empresa no que compete à implementação desses 9 pilares. Talvez numa pequena estrutura eu não tenha um compliance, vamos assim dizer, na sua integralidade num primeiro momento, pela dificuldade ou até mesmo pela falta de necessidade de algum desses pontos. Então é conhecer a realidade do cliente que vai delimitar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente tem uma sensação de que esse compliance talvez não é para mim. Né? Porque primeiro é um termo em inglês, que já assusta o cliente nessa contratação. Então, esse passo é bem importante. Você mostrar para o cliente, você trazer a importância por esse outro viés, né? Pelo detectar, pelo prevenir, pelo remediar. E quais são as situações aqui, propriamente ditas, então, que a gente pode trabalhar dentro da esfera trabalhista? E não podemos também confundir aqui com o que eu vou falar em termos práticos aqui de compliance, com uma mera consultoria. Consultoria é pegar o telefone, é responder um e-mail, é fazer um parecer, é auxiliar a empresa na tomada de decisões. O compliance tem toda uma organização e um cronograma de implantação aqui. Mas como que a gente começa? O primeiro passo prático aqui, para eu trabalhar em prevenir, detectar e remediar, é a necessidade do suporte da alta administração. Então, é conversar com os sócios, conversar com os principais gestores dentro da empresa, para ver se eles estão alinhados e eles precisam dar todo esse apoio para nós, advogados, que iremos implantar aqui e estruturar o compliance trabalhista. Esse é o primeiro ponto para tornar possível esse pilar aqui. Como que a gente vai trabalhar? Bom, vamos imaginar aqui quando a gente tem uma questão falando de gestão de risco prática. A empresa contrata muitos funcionários de uma forma autônoma e todos eles têm um risco muito alto de reconhecimento do vínculo de emprego. A gente detectou um problema. Eu tenho um problema de contratação de autônomos que não são trabalhadores autônomos, que se revestem na condição de empregados, mas que foram contratados nessa condição para desviar, para tornar mais barata a operação de contratação, ou seja, com claro intuito de lesar aqui direitos trabalhistas ou porque a empresa não tem condição. O compliance dentro de uma gestão de risco, a gente vai trabalhar com essa situação. Dentro de um mapa de calor que a gente vai falar um pouquinho, eu tenho que colocar qual que é o risco desses contratos autônomos. Bom, o risco aqui são vários, né? Não é só o risco da reclamação. Eu até sempre falo para os meus clientes, vocês criam um monstro de uma ação trabalhista, mas vocês não pensam no que vem antes da ação trabalhista, até chegar nela, né? Qual é o primeiro risco aqui? O risco é de gerenciamento, o risco é de gestão. Você tem um falso empregado, que ele é um trabalhador autônomo, você deu para ele uma função muitas vezes principal dentro da empresa e agora você tem um problema de gestão. Então o primeiro problema e o primordial é a gestão. Você delegou a uma função essencial dentro da sua empresa para um terceiro, para um que não tem uma subordinação tão fiel a você como seu empregado. Ele vai ter uma subordinação diferente do empregado real. Então, esse é o primeiro ponto dentro de uma gestão, né? Ou seja, você vai detectar esse risco, que é um problema de gestão. O próximo problema pode ser um problema de engajamento. Esse funcionário está me dando problema, como que eu vou punir, como que eu vou direcionar esse funcionário aqui, ou seja, na própria atuação. E um terceiro nível de problema é um problema de ação trabalhista. Quando você detecta esses riscos, você tem que mensurar a ocorrência deles para poder trabalhar dentro de um compliance. Como que você vai mensurar? Qual que é o impacto? Bom, o impacto na gestão, dependendo da empresa, é muito alto ou muito baixo, né? Verdade. As questões de gestão também. O impacto de uma ação trabalhista, ele já é muito alto. Então, é dessa forma que a gente vai trazendo e a gente vai fazendo essa relação aqui dentro do compliance e mostrando para os nossos clientes a importância de ter essa estrutura dentro da empresa e esse sistema de prevenção efetivamente. Porque você tem uma segurança muito maior na tomada de decisões, né? Eu acho, assim, o que você está dizendo, eu tive um problema hoje muito engraçado que acontece muito e que com a atuação de um compliance trabalhista isso não iria acontecer. Uma empresa estruturada, tá?
que tem um setor contábil externo e tem um jurídico externo. E para diversas questões trabalhistas, ela consulta o contador. Nada contra o contador. Mas assim, eventualmente, muitas orientações equivocadas de lá. Desde a escolha. Às vezes o contador escolhe o sindicato que a empresa vai seguir. E essa tomada de decisão, Rafaela, ela é crucial. Porque você não decide, né, legalmente, mas sim, o contador fala, não, você tem que seguir essa convenção. Olha o passivo que está sendo criado. E que, com certeza, com o compliance, né, trabalhista, analisando, verificando, e tem empresas que sequer seguem com instrumentos coletivos. Então, isso é assustador e é muito comum. Isso é muito comum, na verdade, né? O que eu sempre falo para os meus clientes? Às vezes, principalmente por eu ter essa atuação mais consultiva, potenciais clientes e até mesmo quando a gente está num processo de contratação, ali de fechamento de honorários, eles vêm muito com essa queixa de, mas eu já tenho a contabilidade. Eu falei, pois é, mas a contabilidade, ela não tem esse olhar estratégico, né? Eu sempre faço uma diferença, acho que a gente já até conversou sobre isso, que eu sempre coloco, né, a diferença para o meu cliente e mostro para ele qual que é a minha atuação dentro da empresa, né? E uso uma analogia com o arquiteto e o engenheiro, né? Nós não somos inimigos, mas nós se complementamos e precisamos um do outro. Enquanto nós, advogados, iremos decidir as estratégias, alinhar, pensar de uma forma a ajustar, diminuir risco. E quando a gente tem uma atuação consultiva, eu não posso pensar só no hoje, né? Eu não posso resolver a dor do meu cliente só o agora. Eu tenho que pensar que, eu estou falando de um contrato de trabalho. E eu não posso esquecer que uma das características essenciais de um contrato de trabalho é o trato sucessivo, ou seja, essas obrigações se renovam mês a mês. Então, a minha tomada de decisão pode ser que ela tenha consequências mês a mês. Eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu não estava te ouvindo. Você está me ouvindo, Rafaela? Eu não estou ouvindo. Alguém me ouve? Acho que a Rafaela deu um probleminha, pessoal. Já está voltando, tá? Acho que alguém ligou para ela. Enquanto isso, eu vou lendo aqui a observação da professora Ana Silvia, que é um prazer vê-la aqui. Essa questão que você disse aqui, Ana Silvia, é muito verdadeira. Normalmente os contratos de trabalho, né, são feitos pelos contadores. E normalmente é aquele contrato padrão, né? Eu sempre recomendo e oriento que esses contratos de trabalho sejam feitos, né, de forma mais específica, mais voltado especialmente para cada situação. Eu acho que cada contratação é um ato específico, precisa de ter a personalização. A Rafaela voltou, só estou aguardando o seu convite. Só estou aguardando um convite para aceitar a Rafaela, que voltou para nos brindar com seus conhecimentos. Vamos lá. Pronto. Perfeito, desculpa. Nada. Vamos lá, para a palavra. Perfeito. Então, estava falando dessa analogia, né? E aí vi também o comentário que você estava tratando aqui, que era justamente dos contratos elaborados pelos contadores. O nosso trabalho se complementa, né? E eu sempre brinco
com essa analogia do arquiteto e com o engenheiro. Quando um engenheiro constrói uma casa, ou vai construir, vai projetar uma casa, normalmente ele projeta de uma forma que seja mais fácil para ele executar. Ou seja, a gente brinca que os engenheiros produzem casas quadradas, né? O meu irmão é engenheiro, eu sempre brinco com ele. Eu falei, vocês só sabem fazer curva, quadrado e retângulo. Só isso que vocês sabem fazer, né? E o arquiteto não, o arquiteto é aquele que vai colocar uma voltinha, é aquele que vai dar uma harmonia, que vai colocar um detalhezinho a mais, né? E que o engenheiro precisa executar esse detalhe a mais. Então, eu vejo a nossa função muito dentro dessa ideia de complementação com os contadores, né? Mas o contador em nenhum momento pode assumir essa nossa função de elaboração de um contrato de trabalho, de uma tomada de decisão ou de um auxílio de tomada de decisões junto com os nossos clientes. Por quê? Pela ausência, muitas vezes, do conhecimento técnico-jurídico que nos cabe e nos comporta para o exercício dessa função aqui. Então, o nosso objetivo é orientar e dar segurança para o cliente e corrigir eventuais vícios aqui que tenham. E, principalmente, trabalhar em conjunto para dentro da contabilidade. Então, esse é um ponto essencial que a gente precisa entender quando a gente está falando dessa atuação consultiva, né? Eu concordo, concordo. E eu vejo essa questão do contrato, Rafaela, quando é realizado de uma forma padrão, ou seja, sem analisar cada caso, e normalmente faltam cláusulas básicas, por exemplo, até que a Ana Silvia trouxe aqui, aquela de autorizar o desconto do salário caso traga algum tipo de prejuízo, dano, né? Então, às vezes, você vai analisar, você vê que tudo padronizado, sem uma análise jurídica, e aí sim pode trazer esses tipos de transtorno. Por isso que eu acho que isso também vem do compliance, analisar, né, essas documentações, né, esses contratos, sugerir, se o contrato não for bom, já sugerir um aditivo, né, para que possa adequar a realidade daquela função dentro daquela empresa. Eu acho isso muito importante. Exatamente. E a gente faz isso de uma forma global dentro da empresa, né? Então, analisa todos os processos na área trabalhista que são realizados, admissão, não só as questões também documentais, mas as questões também de cultura organizacional, eventual situação de baixa produtividade, eventual situação de assédio moral dentro da empresa que venha a ocorrer. Então, a gente analisa a estrutura da empresa e tudo que envolve a relação trabalhista de uma forma completa. E a gente faz toda essa análise, né? E todo esse levantamento aqui para que a gente possa trabalhar de uma forma mais segura e, principalmente, para que o compliance seja efetivo, né? Para que o compliance funcione dentro da empresa. O compliance, ele não é um instrumento que eu jogo dentro da empresa e nunca mais me preocupo, né? Ou eu instituo dentro da empresa e pronto, acabou a minha atuação. Não, o compliance ele precisa de um monitoramento a todo momento. Eu preciso aqui ter uma constância de verificação. Por isso que quando a gente finaliza a implementação do compliance, começa uma das fases mais importantes, que é a verificação de compliance. O que é uma verificação ou monitoramento de compliance aqui? É observar se aquilo que foi delimitado, por exemplo, dentro das questões de gestão de risco, se estão sendo cumpridas, se aquele mapa de calor está mantido. Porque vamos imaginar que a gente detecte uma falha. Os funcionários começaram a realizar horas extras e não estão anotando corretamente os cartões pontos. Se uma empresa tem uma política de compliance para esse tipo, uma política de compliance implementada, a gente vai lançar a mão de algo que a gente chama de plano de ação ou de melhoria. A gente vai falar para o setor correto, ou o RH, o departamento pessoal, dizendo, olha, oriente os funcionários para que eles registrem as horas extras que estão sendo prestadas. A gente dá prazo para o plano de ação ou de melhoria, para que eles corrijam. Depois entra uma nova verificação para ver se eles estão registrando de forma correta. Então, o compliance, ele é um vivo dentro do constante. A todo momento, ele está sendo ali verificado para ter a certeza de que ele está funcionando. Porque se a gente simplesmente implementa, faz um código de conduta, estipula controles internos, políticas de compliance, faz um único treinamento e esquece,
a gente tem um compliance aqui de fachada, né? A gente tem um compliance que ele não vai corresponder à realidade dentro da empresa. E aí vai ser muito pior, porque a empresa vai ter se obrigado com todos esses documentos, com código, com regulamento, com controles internos, com políticas internas dentro da empresa, e não vai estar cumprindo adequadamente. Esse risco pode ser muito maior do que o risco do desconhecimento, né? Verdade. Agora, Rafael, me tiram duas dúvidas, assim, na sua visão. Primeiro, para que o compliance não seja aquela questão que se jogue lá dentro, né? Como você disse, acabou de explicar e eu concordo, mas aí a empresa vai pensar, poxa, então eu preciso ter um compliance officer dentro da minha empresa, isso vai me gerar custo. Como é que você vê isso? E a outra pergunta aliada a isso é qual tipo de empresa precisa aplicar o compliance trabalhista? Só as grandes, as médias, as pequenas? Perfeito, perfeito. Bom, o Compliance Officer, ele é um requisito, vamos assim dizer, né? A gente fala desse Compliance Officer como uma necessidade, como alguém, vamos pensar, imparcial dentro da empresa, e principalmente que trabalhe nessas análises de verificações, mas essa é uma realidade que compete a grandes empresas. Por exemplo, nas empresas que eu atendo, eu tenho 3 empresas que têm um Compliance Officer dentro da interno, porque são empresas que têm capital externo, só isso. Caso contrário, elas não, mesmo numa grande estrutura, eles não têm esse Compliance Officer. Por quê? Porque é um profissional a mais, a gente tem que olhar aqui para a realidade da empresa. O ideal, né, no mundo ideal, seria ter um Compliance Officer para dentro da empresa? Sim. As empresas teriam que ter esse Compliance Officer, porque é ele que vai dar andamento a essas verificações. Mas a gente já tem uma resistência tão grande na implantação, né? Primeiro em pensar no compliance trabalhista, que se ele o cliente já pensa, bom, eu já vou gastar na implementação, agora eu tenho que gastar mais em ter uma outra pessoa, ele já desiste de entrada. Então, o que normalmente eu faço com os meus clientes? Analiso a realidade. Se os meus clientes têm uma negociação muito complexa, capital externo nem preciso dizer, porque é obrigado a ter setor de compliance e é obrigado a ter o compliance officer. Mas se as operações deles são operações complexas, tem uma rede de terceirizadas muito grande, normalmente a gente vê a figura do compliance officer em multinacionais. Não empresas que nós estamos acostumados aqui, na sua grande maioria, a trabalhar. Por quê? O Brasil, acho que foi a Sebrae ou a FIEP que fizeram uma pesquisa, 87% das empresas constituídas no Brasil hoje são pequenas empresas. Ou seja, é uma realidade que não comporta um compliance officer, não comporta ter esse gasto a mais. E nem por isso, então, porque eu não tenho um compliance officer, eu não vou estar em compliance? Não, você vai estar em compliance e a gente vai ter ferramentas aqui distintas para poder implementar e seguir dentro dessa cultura aqui de compliance. E já puxando o gancho para a segunda pergunta, é justamente esse ponto. O compliance ele serve para todas as empresas, né? A própria lei anticorrupção, quando ela fala desse compliance anticorrupção, da lei 12.846, ela já relativiza, vamos assim dizer, o compliance para as pequenas empresas. Ela já desobriga aqui alguns pilares do compliance para as pequenas empresas, ou seja, de forma a facilitar a estruturação de um programa de integridade. Então, ele vale desde uma grande empresa até numa pequena empresa aqui, que a gente pode ter esse compliance estruturado. O que vai mudar da grande para a pequena? Os pilares propriamente ditos. Por exemplo, pela legislação, as pequenas empresas estão dispensadas do due diligence, né? Que é o due diligence de terceiros aqui. O que acontece em relação a essa situação, né? Quando a gente está tratando dessas pequenas empresas aqui, que eles estão dispensados do due diligence de terceiros, eu tenho que analisar. Tem clientes meus pequenos que eu não dispenso, porque são clientes que mais terceirizam. São clientes que eu tenho que ter um cuidado muito maior em relação a essas questões. Mas, por exemplo, posso abrir mão de um canal de denúncias? Dependendo do clima organizacional dentro da empresa, sim. Então, analisar a realidade dentro da empresa para saber
qual é o pilar que eu posso aqui trabalhar de uma forma mais flexível. E é sim possível, desde uma pequena empresa, de uma média empresa e de uma grande empresa, estruturar o compliance. Bacana. E dentro dessa linha sua, Rafa, me permite chamá-la assim, sobre... Porque, como você diz, a grande maioria hoje das empresas, né, são pequenas e médias, né? Isso. E também não vejo problema. E como é que a gente consegue, às vezes, ajustar a capacidade financeira? Porque, às vezes, ela não tem capacidade financeira, né, de ter, como você já disse, o compliance office, mas tem como trazer. Você consegue nos trazer uma experiência concreta, assim, onde pequenas ou médias empresas conseguiram implementar com sucesso um compliance trabalhista, mas sem aumentar o seu gasto, o seu custo? Perfeito. Conseguimos sim. Por exemplo, como eu estava falando numa pequena estrutura, a gente torna a implementação simplificada, né? A gente tenta viabilizar essa implementação de uma forma mais simplificada, vamos assim dizer. O que isso vai levar? O custo normalmente de uma pequena, de uma média empresa para implementação é normalmente os meus honorários aqui para tratar. Se não for numa atividade insalubre, que demande muitas vezes a análise de um técnico de segurança em determinadas questões, se a empresa está muito irregular em relação a essas questões de saúde e segurança no trabalho. Mas, por exemplo, são os meus honorários aqui de implementação. E como que eu trabalho? Por exemplo, eu faço uma gestão de risco, ou eu começo normalmente iniciando com código de conduta, com regulamento, com políticas internas. Eu começo na fase documental primeiro, para o cliente sentir essas transformações do compliance, né? E aí, quando ele está mais apto e preparado, a gente vai fazendo por etapas, a gente vai evoluindo. Numa pequena empresa, o que normalmente eu não abro mão? De uma gestão de risco simplificada, né? Eu falo para ele, olha, ao invés de a gente fazer toda aquela gestão de risco com mapa de calor, enfim, a gente faz uma auditoria para conhecer a realidade da empresa prévia, né? E com base nisso eu consigo trabalhar os outros pilares. Então eu faço uma gestão simplificada e aí eu entro com código de conduta, regulamento interno e o treinamento. Ou seja, ao invés de eu trabalhar aqui os 9 pilares, normalmente eu trabalho gestão, código de conduta, controles internos e treinamento. Eu trabalho 4 pilares com eles, né? 5 com o suporte da alta administração, né? Mas eu trabalho normalmente esses 4 pilares aqui. E o que isso ajuda? Ajuda eles compreenderem a importância. Por exemplo, um canal de denúncias, nem necessariamente um due diligence às vezes é preciso. Então, esse ponto de conhecer, de olhar para a realidade de uma pequena estrutura é o primeiro passo, porque o cliente se assusta quando fala em compliance, principalmente para uma pequena empresa, né? Verdade, verdade. E eu concordo com todas as suas ponderações e eu fiz essas perguntas até que é uma forma de deixar claro e incentivar que as pequenas e médias empresas podem sim implementar o compliance. E isso vai ajudar bastante, de forma indireta e direta, a otimização dos seus trabalhos, a otimização de lucro, né? Porque toda empresa ela visa lucro, às vezes as pessoas falam a palavra lucro, acham que é pecado, né? Falam que não pode, acham que não pode ter, ainda mais no âmbito do direito do trabalho. Mas o compliance vai te dar essa segurança, vai te dar uma gestão aprimorada, essa questão que você muito bem disse, a questão de regimento interno, tudo isso pode otimizar e muito o dia a dia da empresa, trazendo segurança jurídica, você conhecer melhor a sua empresa, né? Porque às vezes no dia a dia você não sabe questões pontuais, você passa a ter um panorama mais completo da sua empresa e com base nisso também sabe onde pode investir, precisa investir mais ou a fazer ajustes pontuais ou até mais fortes às vezes. Exatamente, exatamente. E tem algo bem importante, assim, por exemplo, quando eu falo com os meus clientes, né? Principalmente clientes que vêm com algum tipo de problema assim, queixas no seguinte sentido.
Tenho funcionários desmotivados, tenho os funcionários produtivos, tenho improdutivos, tenho os funcionários que não me respeitam, né? A gente teve um problema numa empresa que um funcionário falou assim, eu respeito todo mundo, menos o dono da empresa. Ou seja, tipo, como assim? O que você está fazendo aqui, né? Então, assim, ele falou assim, até advogado eu respeito, mas o dono eu não respeito. Eu falei, gente do céu, como que pode, né? Que ambiente maravilhoso, hein? É um ambiente próspero, né? Então, o que acontece? Nessa grande maioria das vezes, isso é um reflexo de todo o empreendedor brasileiro, né? E a gente precisa estudar um pouco de empreendedorismo para entender o problema, a raiz do problema, né? As pessoas começam normalmente, já que o nosso país é formado por a maioria maçante de pequenas empresas, como que essas pequenas empresas se organizam? Como que elas são constituídas? Normalmente elas são constituídas numa informalidade. Começa uma sociedadezinha aqui, com um amigo, com um parceiro, ou realmente é uma sociedade aqui com alguém que gerou interesse, enfim. Só que normalmente ela começa na informalidade. Eles não se preocupam em primeiro, vamos regularizar isso aqui, vamos fazer um acordo de sócios, vamos nos atentar às questões empresariais. Não, eles começam a empresa e aí no meio do caminho eles precisam contratar, tá dando certo. Aí eles começam a contratação, aí contam com o apoio exclusivo do contador que dá o contrato de trabalho, que normalmente não tem as cláusulas que cobrem todas as particularidades dentro da relação de trabalho e começam então e continuam dessa forma. Conforme o ambiente de trabalho, a empresa vai crescendo e eles vão contratando mais, eles começam a ter os primeiros problemas. Problemas de gestão, problemas de engajamento, funcionários que não têm produtividade, funcionários que não os respeitam, que não conseguem ver a importância e a ideia de subordinação efetivamente, funcionários que não entendem a sua função dentro da empresa. E o que acontece nessa grande maioria das vezes, né? Nessa grande maioria, eles acham que os empresários, mas eu pago tudo muito bem direitinho, mas não é só pagar. Não é só remunerar o trabalhador. Você tem que direcionar o trabalhador, né? Você tem que conduzir o trabalhador. O que acontece muito dentro das empresas aqui, né? O que acontece muito dentro das empresas são clientes falando assim, Rafaela, o meu funcionário só faz coisa errada. Eu falei assim, tá, mas você já sentou com ele? Você já mostrou a clareza do que ele precisa fazer antes de você só cobrar a coisa errada? Né? O seu funcionário está alinhado com o propósito da sua empresa? Normalmente, quando eu faço essa pergunta, eles falam assim, mas que propósito? Eu falo assim, você está contratando pessoas para trabalhar naquilo que é o seu sonho, naquilo que é o seu objetivo, sem você compartilhar onde que você quer chegar, né? Então, hoje as relações são muito mais complexas. A gente precisa olhar para essas relações na complexidade que elas são. Pagar direitos trabalhistas hoje é uma obrigação legal que todo empresário tem. Só que para o crescimento, para a ascensão do negócio do cliente, ele precisa ir além. Ele precisa hoje olhar para esse lado de gestão de pessoas, primordialmente. Então, por isso que o compliance vem muito forte dentro dessa ideia de gestão de pessoas. Porque dentro de um código de conduta, a gente vai definir propósito, missão, visão e valores dentro de uma empresa. E tudo isso aqui vai ser a base. Por que a gente tem muita rotatividade de funcionários dentro de uma empresa? Porque os processos seletivos não são adequados. Quando a gente começa a implementar um compliance, o primeiro ponto é, como é o seu processo seletivo? E normalmente o processo seletivo ele deixa o currículo, eu analiso o currículo, olho no papel quem tem mais qualificação e contrato, né? Às vezes a gente faz uma entrevista aqui, ou seja, tá tudo errado. Você não perguntou se a pessoa está adequada, se ela quer fazer parte, se ela sabe como é o trabalho. E isso gera uma frustração dupla, né? Isso gera uma frustração tanto do empregado quanto do empregador, né? Eu concordo. Eu acho assim, todo o problema nasce na falta de conversa, de diálogo, né, e de esclarecimento. E eu costumo defender, Rafael, que a reforma trabalhista, de uma forma ou de outra, ela trouxe essa possibilidade de iniciar esse diálogo, né? Porque antigamente, na minha visão, o empregado ele não tinha vontade própria, ele era tutelado ou pela CLT, ou pela Constituição, ou pelo sindicato, né? Ele dificilmente teria a oportunidade de sentar com o seu empregador
e negociar alguma coisa. Então, são barreiras que precisam ser superadas e eu concordo integralmente com o que você disse. O diálogo é muito importante. E às vezes também por questões culturais não há essa ruptura, né? Não há essa conversa. Então o empregador também precisa tomar essa iniciativa de conversar, esclarecer. E o que eu vejo muito, às vezes, como você trouxe esse exemplo aí do empregado que fazia as coisas erradas, mas o empregador nunca sentou e orientou a fazer o correto, nunca esclareceu o que ele espera daquele empregado naquela função. Porque, como Exato. você disse, olhei o currículo, contratei e acho que vai acontecer um milagre, vai fazer tudo o que eu quero, mas sempre sendo que eu nunca expus a ele o que eu quero. Então, assim, Exato. eu acho que e isso, o compliance é muito importante, que incentiva a essa conversa, você consegue fazer esse panorama, identificar todas essas questões dentro da empresa, analisar, conversar, porque tem esse lado não só jurídico, mas tem o lado emocional também, que é a conversa, é o diálogo, é você captar também dos empregados o que as expectativas dele, enfim. Eu acho que você foi muito precisa nessa questão. Mais uma Exato. vez. Imagina. Exatamente, Alberto. Isso é muito importante, porque quando a gente começa um processo de estruturação de um compliance, esses procedimentos dentro da empresa, eles começam a girar muito certo, né? Então, por exemplo, primeiro passo é trazer clareza, segundo passo é treinar os meus funcionários e terceiro passo é dar feedbacks com periodicidade. A gente demora muito para dar feedback para os funcionários, né? Normalmente a gente guarda para si. Eu vejo os meus clientes, eles pegam o telefone e ligam para mim. Eu falei assim, fala com o teu funcionário, não é para mim que você tem que ligar, né? Verdade, verdade. Às vezes eles não conseguem perceber que empregados e empregadores estão ali por um propósito único, mas precisa combinar com os russos, né? Como a gente diz, né? Precisa se entender, conversar. Exatamente. E não há qualquer problema nessa conversa. Pelo contrário, toda conversa, toda questão, tudo que é bem conversado, bem esclarecido, você melhora muito o relacionamento, a fluidez e até o ambiente de trabalho. Com certeza, com certeza. Um dos objetivos do compliance é justamente esse, né? A melhoria do clima organizacional dentro da empresa, né? Esse clima de um aumento de produtividade, de funcionários satisfeitos, né? E nem sempre, pessoal, e isso que precisa ficar muito claro também, Alberto, é o fato de que nem sempre essa melhoria do clima organizacional, ela vem com gasto de dinheiro, né? Normalmente são alinhamentos estratégicos que você vai fazer, por exemplo, a própria estruturação do compliance, ela já vai reorganizando esses processos. Eu vou ter que gastar, eu vou ter que dar benefício? Não sei, na verdade, né? A gente não conhece a cultura organizacional dentro da empresa ainda, mas dificilmente ele vai ter um gasto muito alto conforme ele está imaginando, porque ele pensa assim, qual que é a grande pedra de toque do empresário? De motivação. Ele liga a motivação do empregado com dinheiro. Eu motivo o empregado com aumento salarial. Esse que é o grande problema. E nem sempre a motivação vem decorrente desse aumento salarial. Normalmente ela vem de outras definições, de outros progressos e processos que a gente precisa passar dentro da empresa. E o compliance tem o objetivo de trazer a melhoria efetivamente desses procedimentos, né? Rafaela, nos traz aqui um exemplo, se você tiver ou puder, de como assim um compliance pode ter mudado de forma significativa assim, o dia a dia de uma empresa que você fazia na linha do tempo, um antes e um depois. O legal dessas lives aqui, só para esclarecer o pessoal, que não tem não nada... Não combina nada, né? Nada com não combina nada é só pegadinha. Nossa, vamos lá. Melhoria de clima organizacional. Como que eu posso colocar? Eu acho que uma das piores que eu peguei, vou trazer esse exemplo. Era uma pequena empresa, mas que os funcionários tinham um relacionamento muito próximo entre eles e com o próprio proprietário, com o próprio dono da empresa. E o que acabou acontecendo dentro desse ambiente organizacional? O que acabou ocorrendo ao longo do tempo
era uma dificuldade de crescimento da empresa, de profissionalização dos próprios funcionários e de senso de merecimento e pertencimento desses funcionários também. E, por consequência, eles não estavam mais respeitando o proprietário, né? Os funcionários não conseguiam dividir o que era a parte pessoal do que era a parte profissional. Então, a gente tinha, na sua grande maioria do problema aqui, problemas de organização, de cultura organizacional dentro dessa empresa. O que a gente começou a trabalhar? Primeiro, isso aqui, gente, precisa ficar muito claro, né? Toda vez que a gente fala de um compliance e eu falo de uma cultura organizacional, eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é a Rafaela, né? E eu não tenho toda essa cara de pau, vamos assim dizer, seremos claros aqui, de chegar dentro de uma empresa que funciona há 15, 20 anos dentro daquela cultura, apertar um botão e falar assim, tá tudo errado aqui e a gente vai começar amanhã, a partir de amanhã, de uma outra forma. Eu tenho que respeitar aquela base que a empresa já construiu por muitos e muitos anos, né? Não vai ser a Rafaela que vai mudar. Eu vou melhorar, mas eu vou melhorar com base naquilo que já tem dentro da empresa, né? Eu vou fazer procedimentos que são necessários aqui a essa melhoria. Esse é o ponto essencial e é aqui que muita gente erra. Por isso que o compliance muitas vezes não tem adesão da empresa. Porque a pessoa chega lá querendo apertar o botão da mudança e isso não vai acontecer. O empresário está há 15 anos fazendo aquela situação daquele mesmo jeito e os funcionários estão ali há 5, 10 ou 15 anos junto com o empresário atuando dentro daquela forma. E não sou eu aqui que vou conseguir fazer essa mudança e nem quero fazer esse tipo de mudança. O que a gente pega então? Normalmente a gente pega as angústias da alta gestão, né? As dores da alta gestão e começa a trabalhar. Essas dores, como eu falei nesse exemplo, eram dores de cultura organizacional clara. O que a gente estabeleceu? Eu falei assim, olha, a gente precisa definir. A gente precisa trazer, então, uma clareza para os seus funcionários. A partir do quê? Essa empresa não tinha missão, visão, valores muito bem definidos. Então, eu sentei junto com eles e falei assim, por que vocês começaram há 15 anos lá atrás? Qual que foi o objetivo de vocês há 15 anos lá atrás? E lá atrás, até hoje, vocês alcançaram o objetivo de vocês? Ainda não alcançamos. Então, vamos colocar aqui a nossa missão dentro da empresa ainda que a gente está buscando. Qual que é a visão de vocês? O que vocês prezam? Quais são os valores que vocês prezam? O que vocês não negociam aqui dentro da empresa? Ah, a gente não negocia questões referentes a... Nós somos leais, nós somos verdadeiros, a gente não negocia aqui esses princípios que são básicos para a gente. Perfeito. Então, esses são os valores que vocês não negociam. Pessoas íntegras, pessoas engajadas. Então, a gente vai colocar isso dentro de missão, visão, valores. Com base nisso, a gente começa a estruturar um código de conduta, a conversar com a alta administração e os gestores para alinhamento dessa gestão, para alinhamento deste ponto. E foi assim que a gente começou a tratar dentro dessa empresa. Eu não precisei aqui trazer nenhum custo a mais para o meu cliente. A gente fez códigos, a gente fez treinamentos e a gente fez planos de melhorias para os treinamentos. Esse é um ponto muito importante, né? Nós estamos acostumados, está um boom agora de que treinamento é muito legal, né? Ótimo, verdade. Treinamento é fundamental. Mas se você simplesmente realizar um treinamento e der adeus para a empresa também vai dar adeus para você, porque esse treinamento vai ter sido sem efeito e o cliente vai achar que ele gastou dinheiro e não foi efetivo. Além do treinamento, você treinou um funcionário, você obrigatoriamente tem que traçar o que a gente chama de ou plano de engajamento, ou atividade de engajamento. Você tem que deixar algum gatilho depois desse treinamento para o funcionário realizar. Porque é com base nisso que a gente vai conseguir medir o engajamento dos funcionários, a sensação de pertencimento para dentro da empresa. E aí o cliente consegue perceber o quão falho está o engajamento, ou a produtividade, ou a comunicação dele para com os funcionários. Então, dentro dessa empresa, a gente teve que realizar 2 treinamentos aqui, eu até brinco, foram 2 treinamentos e meio que a gente teve que fazer, o outro foi uma atividade só, para a gente restaurar e restabelecer essa cultura organizacional. Nesse processo, tiveram demissões? Tiveram dispensas, sim. É natural, né? Dentro de um processo de alinhamento de cultura, 3 situações podem acontecer.
Ou o funcionário, ele se enquadra, ele entende a nova cultura e ele vai continuar. Ou o funcionário vai ser mais resistente, né? Mas ele vai resistir num primeiro momento, mas ele vai entender a cultura organizacional, ele vai bater de frente com essa nova cultura, mas dali um tempo ele já vai absorver essa nova cultura. Ou ele não vai se enquadrar na cultura organizacional. E se não enquadrar, é muito simples, é tchau. Só que até ele chegar na dispensa, ele passa também por um processo. Né? Ele passa por um processo de feedback, de avaliação, de retorno. E é muito legal, Alberto, você ver isso dentro de uma empresa acontecendo, sabe? Você vendo os relatórios, o cliente te passando isso, e aí ele chegando para você, a decisão agora é dispensa. Né? Então isso funciona. E o cliente tem uma segurança muito grande. Acho que essa é uma vantagem muito boa do compliance. É dar uma segurança muito grande. Os meus clientes que têm implementado compliance, dificilmente eles me ligam. Por quê? Porque eles têm os procedimentos muito certos, né? Ah, Rafaela, eles só me ligam. Ó, a gente teve que dispensar, tá aqui, tá tudo certo. Porque eles têm clareza do passo a passo que eles seguem, né? Então o RH e o departamento pessoal consegue gerir isso com mais autonomia. Legal, muito bacana, muito bacana. Né? Ensinamentos brilhantes da Rafaela. Estamos chegando no final, Rafaela. Infelizmente, uma hora passa muito rápido, ainda mais com você, seus ensinamentos. Então, assim, de forma para a gente poder aqui encerrar, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que compareceram, tiveram a oportunidade aqui de ouvir os ensinamentos da Rafaela, que vai ser nossa professora de compliance trabalhista, no MBA do Direito do Trabalho Aplicado, que iremos lançar em breve. Muito obrigado, Rafaela, muito obrigado de coração. Te devolvo a palavra para você encerrar essa live maravilhosa. Imagina, Alberto, eu que agradeço novamente a oportunidade. Sabe que pode contar comigo aqui para o que precisar. Da mesma forma, admiro o seu trabalho, admiro você. Então, você não tem dia nem hora, é só pedir que eu tô aqui aparecendo, viu? Tá certo. Eu quero agradecer obrigado. também a participação de todos aqui, a contribuição, todos os comentários. Fico à disposição também para eventuais dúvidas. E agradecer também o convite para participar e para integrar o corpo docente do MBA. É um prazer nosso, um privilégio nosso, Rafaela. Muito obrigado. Fica com Deus. Tudo de bom para todo mundo e obrigado pela companhia, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.